A verdade não precisa de disfarce. A verdade não precisa de disfarce. Muito bem, né? Fala aí, meus queridos e queridas, né? A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que Deus continue abençoando sempre, tá? Vamos lá, né? Começar, porque a verdade não precisa de disfarce. E eu quero trazer aqui a meditação acerca de assuntos que normalmente não seriam abordados durante uma pregação formal no culto, porque são assuntos mais contundentes, né, mais difíceis, né, de se promover, principalmente num ambiente onde há um ritual, onde há toda uma liturgia, um tempo, né, e tem um público específico e tarará. Já que não, aqui é Facebook, aqui é terra sem lei e a gente pode falar aquilo que a gente acredita ser o melhor, né, para ser divulgado, né? Ou não, né? Depende do ponto de vista também. Beleza? Mas vamos deixar de muita conversa. E o tema de hoje é se eu sou um servo de Deus, Deus tem a obrigação de abençoar a minha prosperidade financeira, tá? Se eu sou crente, então eu tenho que ser rico, porque se eu não for é porque Deus não é comigo, ou eu estou em pecado, né? Vamos tentar responder essas e algumas outras perguntas aí no decorrer do vídeo, tá? O texto base aqui que eu vou estar lendo junto com vocês está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, tá? No versículo 7, tá? No momento nós vamos ler só isso aí, ó. Diz assim, ó: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Beleza? Queridos, o que nós vemos aí muito até é que as pessoas elas têm um hábito de, quando vão ensinar a palavra, né, quem prega, quem ensina, né, a Bíblia, de querer dizer que o fato da pessoa ser um servo de Deus, de um fato da pessoa ir para a igreja, da pessoa ser crente, ou o fato dela estar trazendo ofertas, dízimos para a igreja, faz com que Deus se sinta obrigado, ou Deus seja obrigado, né, a abençoar a prosperidade financeira dessa pessoa. Ou seja, se eu sou crente, eu tenho que andar com as melhores roupas, ter o melhor carro, a melhor casa, tenho que ter o melhor emprego, eu não posso ficar doente. Ou seja, se eu sou cristão, se eu vou para a igreja, então, se Deus é comigo, por assim dizer, então eu tenho que ser uma pessoa completamente cheia da prosperidade financeira, material na minha vida, né? E muitas vezes eu já até ouvi pessoas insinuarem que aqueles que não são abençoados financeiramente é porque eles estão praticando alguma coisa errada, que estão em alguma falha, né? E queridos, isso é claro que é um grande absurdo, tá? Isso aí é algo que não tem nada a ver com a Bíblia, pelo menos não com a minha Bíblia aqui, só se a minha Bíblia for diferente de todas as outras aí, tá? Mas lendo e estudando a minha Bíblia aqui na minha casa, eu não consegui ver contexto algum para justificar o fato de eu ser crente e automaticamente eu ter que ser uma pessoa próspera financeiramente falando, tá? Eu não vi isso na minha Bíblia. Hoje eu vou ter o cuidado, né, de estar lendo aqui os versículos de uma forma mais interessante, assim, para eu não estar errando versículos, né? Porque um pastor que erra os versículos quando está pregando, né? O que as pessoas irão dizer sobre isso? Você é vergonha da profissão! Então, para evitar esse tipo de situação, eu separei antecipadamente aqui alguns versículos que eu vou estar lendo. Para falar sobre esse assunto, primeiro nós temos que dividir algumas situações, alguns componentes, tá? Primeiro, as pessoas elas usam a Bíblia para justificar essa ideia de que se eu sou crente, então eu tenho que ser abençoado financeiramente. Mas o problema é, vamos ver o contexto daquilo que a Bíblia fala sobre isso. Será que isso realmente condiz com a verdade bíblica? Nós vemos que temos pessoas que pegam o Antigo Testamento e normalmente os personagens, as pessoas do Antigo Testamento são mais usadas como exemplo, mas existe uma condição específica para as pessoas do Antigo Testamento serem tão usadas, quando a pessoa ela precisa se valer de uma palavra na Bíblia para justificar que Deus vai me abençoar porque eu sou crente, né, financeiramente falando, tá? E também existe o Novo Testamento, que é algo mais fundamental para nós como igreja, afinal nós somos uma extensão, né, do Novo Testamento, né? Ali Jesus veio, levantou os apóstolos
formaram a igreja, e nós somos a igreja hoje em dia, a extensão de tudo isso aí, tá? E ainda existe também uma segunda vertente que eu vou trazer nessa palavra para os dias de hoje, nós como igreja nos dias de hoje, tá? Vamos começar logo com o Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala sobre isso? Queridos, no Antigo Testamento, os heróis da fé, os patriarcas, ou aquelas pessoas que foram usadas por Deus ali no Antigo Testamento, né, de Gênesis até Malaquias, eles foram pessoas levantadas por Deus para algo muito específico para aquele momento, tá? Mas eu vou começar com outro cara também que é muito conhecido, que é Abrão, tá? Que se tornou depois o Abraão. Abrão, ele foi chamado por Deus ali no livro de Gênesis, no capítulo 12, tá? Gênesis no capítulo 12, diz assim no versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus chama Abrão e diz: ó, sai aí, larga tudo que você tem, vai até um lugar que eu vou te mostrar. Aí no versículo 12 ele diz assim, ó, Deus falando para Abrão: e far-te-ei uma grande o quê? Grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, tá? Então a primeira coisa que nós temos que analisar aí, que eu quero que você perceba, é que quando Deus chamou Abrão e ele prometeu a Abrão que Abrão ia ser grande, que ele ia ser uma bênção, que Deus ia abençoá-lo muito, antes de tudo isso Deus diz a ele, ó, eu vou te fazer uma grande nação. O plano de Deus para Abraão não era só abençoar uma pessoa, um homem, não era só destacar uma pessoa, um homem naquela sociedade. O plano primário de Deus era: eu vou fazer uma grande nação, que seria o que? A nação de Israel. Eu quero criar uma nação que será consagrada, uma nação teocrática, uma nação que vai ter a minha lei como seu padrão social, né, de comportamento. E essa nação vai me honrar, vai me glorificar no meio das outras nações. Então, aí já é algo para a gente ficar com o pezinho atrás, quando diz assim, ó, você vai ser igual a Abraão. Será, queridos, que Deus precisa de um Abraão nos dias de hoje? Naquele momento, Deus precisava de um Abraão, de uma pessoa fiel, que tivesse fé em Deus, que fosse amigo de Deus, e que pudesse ser usado por Deus, para Deus confeccionar, Deus construir uma grande nação. Será que hoje em dia Deus precisa disso ainda? Aí a gente vai andando ali ainda no percurso da história. Aí vem um outro cara muito grande, que foi quem? José, um descendente de Abraão. José, ele foi parar no Egito por um monte de situações que a maioria de vocês já conhecem. Eu não posso me demorar muito para o vídeo não ficar muito longo. Mas no final de tudo que aconteceu com José, José foi levantado como o segundo ali no Egito. Ele só perdia a autoridade para Faraó, que era o rei do Egito. E por isso José ficou muito rico. E a família de José, que foi ali, pegou o bigu da fama de José ali e foi para aquela terra, também ficaram muito ricos. E 400 anos se passaram depois que José parou ali no Egito com sua família. Aí o povo de Israel, né, cresceu e ficou poderoso. Era escravo, mas era poderoso. Eles tinham muita influência sobre a cultura egípcia. Tanto é que quando Deus tirou o povo de Israel, Deus ordenou, manda o povo pedir tudo o que eles quiserem aos egípcios. E tanto é que o povo de Israel foi lá e fez um rapa no povo dos egípcios, pedindo ouro, prata, pedras preciosas, itens que iam ajudar eles na sua peregrinação no deserto. E o povo de Israel saiu do Egito através da influência de José a princípio. E o povo, depois de muitos anos, sai do Egito completamente ricos ali, muito abastados de bens. Tá? Por quê? Porque Deus estava levando esse povo até uma terra que seria a terra prometida, para o povo se tornar o quê? Uma nação. Depois que o povo chegou na terra prometida, eles começaram a lutar, a batalhar e vencer aqueles povos. Eles começaram a pegar aquelas terras ali como espólios. Eles cresceram como uma nação, se expandiram ali na terra prometida, construíram cidades. E quando surgiu ali os reis de Israel, né? Teve logo os juízes, eu sei, mas depois dos juízes teve os reis. E Deus levantou os reis de tal maneira, né? Saul, que venceu várias batalhas e conquistou também muitos bens. Veio Davi, que se tornou muito grande, porque Davi foi um homem de guerra e ganhou muita fama e também poder e prestígio e riqueza. Finalizando aí com Salomão, que herdou tudo de Davi. Salomão, ele não
foi um homem de guerra. Deus apaziguou, né, as guerras daquela localidade ali no tempo de Salomão. E Salomão ele se tornou grande porque ele começou a fazer diplomacia com outros países. E tanto é por isso que ele se encheu de mulher, porque cada país que ele entrava com acordo de paz para interagir com aquele país de forma pacífica, ele se casava com uma mulher, filha, né, de um rei, de um governante daquele local. E por isso ele ficou muito rico, fora a sabedoria que Deus lhe deu, e ele conseguiu fazer muitos tratados ali de exportação, importação e tudo mais. E Israel se tornou uma grande nação. Como? Da mesma forma que Deus aqui em Gênesis 12 prometeu a Abraão. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, e você será uma bênção. E essa promessa de Deus foi sendo lançada geração após geração depois de Abraão, até culminar em Salomão como o maior rei, o mais rico, o mais sábio, o mais poderoso, o mais influente da sua época, tá? Aí depois veio o declínio, que os filhos de Salomão começaram a pecar, os filhos dos filhos começaram a pecar mais ainda, e o povo começou a cair, né, no conceito de Deus. Mas a nação já tinha sido erigida, erguida, feita, e Israel está vivo até hoje. Até hoje Israel é considerado uma grande potência. Agora Israel é considerado uma grande potência, porque foi um país que Deus levantou. E por que eu falei tudo isso? Queridos, quando uma pessoa ela pega a palavra de Deus e prega dizendo que não, porque Deus vai te enriquecer, porque você tem que ser o mais poderoso, você tem que ser cabeça e não cauda, você tem que ser as pregas de Odete, a última Coca-Cola do deserto, você tem que ser a pessoa imbatível, poderosa e maravilhosa desse mundo, porque Deus fez isso com Abraão, Deus fez com José, Deus fez com Gideão, Deus fez com Davi. Queridos, cadê o contexto aí? Deus fez o que fez com os patriarcas, com os homens do Antigo Testamento, porque Deus queria levantar uma nação, erigir, formar uma nação. Se hoje em dia eu ou você quiser fazer uma nação, vamos dizer que eu, pastor Jorge, eu quero fazer uma nação, botei na minha cabeça que eu quero ter uma nação. Queridos, aí eu fico de olho numa ilha, uma ilha remota, uma ilha que ninguém ainda fez muita coisa lá, e eu quero adquirir aquela ilha. Queridos, primeiro, para adquirir um terreno dessa magnitude, o cara tem que ser muito cheio de dinheiro, muita grana mesmo. Você não vai conseguir uma terra gigantesca para criar uma nação com um punhado de dinheiro. Você vai ter que ser extremamente rico. Primeiro, você vai ter que ter influência, diplomacia, você vai ter que ter poder, você vai ter que ser uma pessoa que causa terror às outras pessoas, a ponto de você dizer: eu quero essa ilha, eu vou comprar ela, eu vou fazer uma nação, e as pessoas aceitarem. Ou seja, fazer uma nação não é algo que é de um dia para a noite, e muito provavelmente eu iria morrer, minha filha ia herdar isso de mim, ela ia continuar fazendo a nação, em memória do meu pai eu vou continuar fazendo essa nação. Talvez ela morresse e ficasse talvez para um bisneto, uma bisneta ali, para tentar fazer, e talvez ainda nem conseguisse, porque fazer uma nação não se faz do dia para a noite, não é barato, não é fácil, e é algo completamente fora dos eixos para a maioria das pessoas. Mas Deus, como é Deus, ele disse: eu quero uma nação que me sirva, eu quero uma nação que seja consagrada a mim. Então ele foi abençoando, trazendo todas essas características de poder, riqueza, fama e tudo mais para esses homens e algumas mulheres do passado ali de Israel, do Antigo Testamento, para que a nação fosse feita, tá? Então é completamente incompatível eu querer ser igual a Abraão nos dias de hoje, ou eu achar que eu vou herdar as bênçãos de Abraão no dia de hoje. No contexto social, no contexto físico, não. No contexto espiritual, sim. Eu posso ser um amigo de Deus, eu posso ser uma pessoa que seja abençoada por Deus, para que Deus seja comigo. Mas de riqueza, de poder, de fama, isso é incompatível, querido, com a verdade do Evangelho, tá? Então os heróis do Antigo Testamento, eles só deveriam ser lembrados nos sermões como um exemplo para condições espirituais de hoje em dia. Mas como eu vejo aí, existe uma distorcer da palavra, onde as pessoas nem sabem, coitadas, quem era Abraão, né? Se um pastor chegar e dizer para a maioria das pessoas: olha, Pedro fez a arca, muita gente vai dizer amém, glória a Deus, mas quem fez a arca foi Noé. Se a gente começar a dizer: olha, o Apocalipse de Gideão, aí muita gente vai dizer: glória a Deus, fala papai. Mas é o Apocalipse de João.
Porque a maioria das pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, nem sabe que personagem pertencia a qual momento da história de Israel, se é Antigo, se é Novo Testamento, se não é nem da Bíblia, né? E muitas pessoas, por ignorância ou por maldade mesmo, distorcem a Bíblia para trazer mentiras, para iludir o povo. Para iludir o povo e para fazer o povo se movimentar da forma que a pessoa quer que eles se movimentem. Aí começa a trazer promessas que não são de Deus, como se fossem de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Ore o Antigo Testamento com o pé atrás. O Antigo Testamento foi algo específico para o povo de Israel, para a nação de Israel. Não serve para mim não, hoje que eu sou cristão, que eu sou a Igreja de Jesus de Deus. Serve e muito, é muito importante. Mas para que eu entenda um contexto histórico da vida de Jesus, dos apóstolos e tudo mais, e que eu possa pegar exemplos de erros e de acertos dos homens do passado, para que eu possa acertar e não errar tanto nos dias de hoje. Mas nunca queira pegar os exemplos do Antigo Testamento para você viver literalmente aquilo que eles viveram, porque estamos em épocas completamente incompatíveis e os planos de Deus para aquelas pessoas já se concretizaram, já foi feito já, que era a nação de Israel. Aí agora, queridos, trazendo para o Novo Testamento, tá? Ficou bem sinalizado, eu espero, sobre o Antigo Testamento. Eu poderia falar sobre isso aqui, ó, o dia todo, mas não convém, é claro, né? Mas vamos agora para o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento você já entendeu que o Antigo Testamento era algo para Israel, promessas para o povo de Israel já se completaram quase todas, só as promessas messiânicas que ainda estão por vir aí, mas se diz respeito à sociedade e o material, tudo já se cumpriu. Aí a gente vem para o Novo Testamento, onde Jesus, que é Deus, ele vem ao mundo, eles, olha, a nação de Israel já está feita, a lei já foi cumprida, eu vou agora fazer com que vocês conheçam o que? A graça salvadora do Pai. Aí eu quero ler logo aqui, ó, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9, que diz assim, ó: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Tá? Então o apóstolo Paulo ensinando aqui aos Coríntios, ele está dizendo, olha, vocês têm que conhecer a graça do nosso Senhor Jesus, que, sendo rico, ou seja, sendo Deus, sendo o Rei da glória, aquele que está acima de tudo e de todos, poderosíssimo, por amor de mim e de você, por amor, né? Porque ele viu que nós precisávamos da sua graça. Aí ele se faz pobre. Pobre o quê? Ele se esvazia, como está lá também no livro de Filipenses. Ele se esvazia da sua glória e ele se faz pobre, ou seja, ele se faz numa condição de homem carnal, de homem frágil, de homem perecível, por assim dizer, porque Jesus morreu. E ele se fez pobre, para que pela sua pobreza, ou seja, pelo seu esvaziamento da sua glória, da sua forma de pobre como um homem, pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Mas enriquecêssemos o quê? De dinheiro? De bens? Não. Enriquecêssemos da graça de Deus, da glória de Deus. E esse é um versículo que também pode ser distorcido. E as pessoas podem começar a dizer assim, ó, Jesus se fez pobre para que você seja rico. Seja rico, irmão, você tem que ser rico, porque Jesus ficou pobre para você ficar rico. Isso seria também um distorcer do contexto, porque Jesus, ele sai lá do trono da glória, ele abre mão da sua glória temporariamente, para vir para a terra como um homem, tá? Para que através desse sacrifício de Deus, eu e você enriquecêssemos da graça, da benevolência do Senhor Deus sobre a nossa vida. Amém? Então nós temos que ter cuidado. Jesus, ele veio para o mundo, não foi para fazer pessoas serem ricas, para pessoas serem poderosas do contexto humano. Não. Jesus, ele veio para dizer, olha, existe uma vida eterna, existe um momento de ressurreição, e a única forma de você alcançar essa vida eterna é através de mim. Por isso que eu era rico, eu era poderoso, eu era Deus, e nesse momento eu estou sendo só um homem, para poder morrer no teu lugar, pagar o preço do pecado que estava sobre a tua vida, e através desse sacrifício você vai ser rico da graça e alcançar a salvação de Deus. É isso que Jesus, ele fez. Mas vamos mais profundo aí nessa palavra, né? No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8,
No versículo 19 diz assim, ó: e aproximando-se dele, ou seja, de Jesus, um escriba disse-lhe: mestre, onde quer que o senhor for, eu te seguirei. No contexto aqui, esse escriba, o escriba eram bem parecidos com os fariseus naquela época, eles gostavam de aparecer. E quando alguns deles viam uma pessoa que se destacava, uma pessoa que eles viam assim a possibilidade de ganhar em cima daquelas pessoas, eles gostavam de se aproximar dessas pessoas, desses mestres itinerantes, algumas pessoas que se destacavam, para de alguma forma eles ganharem alguma coisa com essa amizade. Ou seja, esse escriba, muito provavelmente, a Bíblia não deixa claro, mas eu posso imaginar, que ele se aproximou de Jesus com algum interesse. E por que eu acho isso? Porque no versículo 20 tem a resposta de Jesus: e disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então veja que Jesus falou para aquele escriba: você quer me seguir porque você está interessado em ganhar alguma coisa comigo? Você acha que eu tenho bens para te dar, que você vai ficar rico? Fique sabendo que a raposa, que é um animal ali silvestre, um animal que não era valorizado, as aves do céu, que ninguém presta atenção nelas, eles têm onde morar, eles têm algum bem material que lhes pertence. Mas eu, o Filho do Homem, eu não tenho nenhum de reclinar a cabeça. Jesus está dizendo assim, ó: eu não tenho interesse nenhum nos bens materiais dessa terra. Porque a missão de Jesus não era ficar rico, não era ficar poderoso no contexto humano. A missão de Jesus era glorificar o Pai e fazer a obra que o Pai lhe confiou. Tá? Então tenha cuidado aí, queridos. Muitas pessoas querem ser crentes, querem andar com Deus, querem ir para a igreja porque quer ver os seus problemas financeiros resolvidos. Eu quero dizer uma coisa para você: você é uma pessoa que tem uma probabilidade muito grande de se frustrar com a igreja, porque na igreja você não vai alcançar a solução dos seus problemas financeiros. Na igreja você vai alcançar, se você se abrir, se você for humilde para entender, a salvação de Deus, que é além dessa existência aqui. E ainda também vou ler aqui, ó, Mateus, tudo Novo Testamento. O Antigo Testamento eu já sinalizei, agora é só novo. Mateus 19, o livro de Mateus capítulo 19, no versículo 16, tá? Versículo 16 diz assim, ó: e eis que, aproximando-se dele um jovem, ou seja, um jovem se aproximou de Jesus e lhe disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? A gente já vê um contexto um pouco diferente daquele do escriba, né? Enquanto o escriba aparentemente queria ganhar alguma coisa humana, terrestre, alguma riqueza material com Jesus, aqui o jovem que se aproxima, a gente vai ver mais adiante, ele já está com interesse em algo eterno, ele já está com interesse já em coisas espirituais. Aí disse-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí o rapaz vai dizer para Jesus que guardou todos os mandamentos, que honrou o pai, a mãe, fez tudo mais, tá? Aí no versículo 20, o rapaz, depois de dizer tudo o que ele fez, ele disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que ainda me falta? Então aquele rapaz, ele se aproxima de Jesus, ele tenta bajular Jesus, mas Jesus diz: não adianta me bajular, dizer que eu sou bom, porque bom só é Deus. Se você quer ser um servo de Deus, tem aí a lei de Moisés. Ele diz: eu já cumpri já a lei, eu já faço tudo que tem na lei. O que era mentira, porque ninguém consegue guardar a lei, é impossível para o homem. Por isso que Deus teve que vir como Jesus Cristo para poder pagar o preço da lei. Mas o rapaz disse que guardava toda a lei. Aí ele disse: então o que me falta? Eu já sou já esse cara todo, que já fiz tudo isso. Aí Jesus disse: ó, se queres ser perfeito, ou seja, você já cumpre toda a lei, você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Isso está no versículo 21, tá? E terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Então o que Jesus está dizendo para o jovem? Olha, você está dizendo que guarda a lei e você quer me seguir, você quer ser perfeito, quer ser o meu discípulo, então vai, vende tudo que você tem, ou seja, se livre de todo apego ao material, desapega das riquezas, coloca a tua mente e tua fé somente em Deus, sem olhar para trás, dá tudo aos pobres, ou seja, se livra de tudo. Jesus não está dizendo assim, ó, age, seja rico, continue sendo rico, mas me segue. Não, Jesus está dizendo, ó, se torne pobre, né? Se ele vai dar tudo aos pobres, ele vai ficar pobretão também. Dá tudo aos pobres, fica pobre, se torna pobre, aí tu terás um tesouro, ou seja, uma riqueza verdadeira lá no céu. Aí você vem me seguir.
Aí no versículo 22, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? No versículo 23, disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Ainda existe mais coisas aí que poderia ser lidas, mas eu vou deixar para um próximo momento aí, tá? Mas o que Jesus está dizendo assim, ó, que um rico dificilmente entrará no reino de Deus, porque normalmente uma pessoa rica, ela é apegada à sua riqueza, ou seja, aos seus bens. Não é que um rico não pode ser salvo, é porque a riqueza ela vai se tornar o empecilho para que esse rico consiga enxergar o caminho da salvação de forma clara. Afinal, ele vai ficar dividido entre Deus, como esse jovem. O jovem estava interessado nas coisas espirituais. Como é que eu herdo o reino de Deus? Tinha um pouco da sua visão voltada para o espiritual, mas a maior parte da sua visão ela estava apegada ao material. Aí Jesus diz: olha, vai ser muito difícil um cara como esse entrar no reino de Deus, porque ele não vai conseguir se libertar das amarras desse mundo para poder seguir livremente para o caminho da vida eterna. Queridos, também a Bíblia fala no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, tá? No versículo 10, assim, ó: o amor ao dinheiro, tá? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, já muitos se desviaram do caminho da fé, trazendo às suas vidas muitas aflições e sofrimentos, tá? Então o apóstolo Paulo, já cheio do Espírito Santo e já por dentro dos ensinamentos de Jesus, ele fala aqui para Timóteo: olha, o amor ao dinheiro, então é o dinheiro que é a raiz dos males? Não, não é o dinheiro em si, mas o amor pelo dinheiro. Porque para a gente viver, nós precisamos de dinheiro. Para eu ter minhas contas pagas aqui na minha casa, eu tenho que trabalhar e tenho que ter dinheiro para pagar a luz, a água, a internet, porque eu estou gravando aqui esse vídeo e vou jogar em algum lugar, tá? Para a gente se alimentar, para a gente se vestir, para termos uma moradia, uma vida digna, tá? Temos que ter dinheiro. Então o dinheiro não é uma malignidade por si só. Como eu falei anteriormente no começo aqui dessa pregação, Deus enriqueceu homens do passado, patriarcas, para fazer uma nação. Então veja que Deus usou o dinheiro de forma benéfica, para que homens se destacassem, homens tivessem influência e ele pudesse fazer acontecer os seus planos aqui na terra. Então o dinheiro não é algo ruim. Mas o que é ruim é o amor pelo dinheiro. E uma pessoa que quer ficar rica, tá? Como o apóstolo Paulo também fala aí, ó, e por causa disso, já muitos se desviaram do caminho da fé, trazendo às suas vidas muitas aflições e sofrimentos. Ou seja, uma pessoa que quer ficar rica, ela vai acabar se desviando da fé, porque ela vai estar tão preocupada e tão focada em ficar rico, que ela vai acabar não tendo muito tempo para buscar a Deus. E ela só vai trazer o quê? Aflição, que é preocupação, e sofrimento para a sua vida. Então, não convém que um cristão, que um homem com a mulher de Deus, ela tenha o desejo, o foco em ficar rico. É claro que se a pessoa puder ficar rica, amém. Mas que não seja esse o foco. O nosso foco tem que ser, primeiro, buscar a Deus, a sua justiça, e como a palavra de Deus fala, as outras coisas nos serão acrescentadas, tá? Ainda tem aqui, ó, Tiago, o livro do apóstolo Tiago, no capítulo 1, diz assim, ó, versículo 9: mas gloria-se o irmão abatido, ou seja, o irmão pobre, na sua exaltação. Tá? Ou seja, o irmão que é pobre, ele pode se regozijar, se gloriar no seu abatimento, ou seja, na sua pequenez humana, na sua exaltação, porque Deus ele vai exaltar aqueles que são humilhados. Aí no versículo 10 ele diz assim, ó, e o rico em seu abatimento, em algumas versões da Bíblia, o rico em sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Assim como uma flor de uma planta, ela murcha, ela pode estar verde, linda ali, maravilhosa na árvore, mas chega um momento que ela murcha e cai daquela árvore, vira ali um tipo de palha e some. Assim também é qualquer pessoa que tem a sua confiança no bem material, porque tudo isso vai passar. Jesus ele fala também em certo momento que não ajunteis riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde o ladrão escava e rouba. Mas ajuntai para vós riquezas do céu, onde traça nem ladrão nenhum poderá roubar. Tá?
Então vamos ter muito cuidado nisso aí, tá? Não é que você vai ficar conformado com a tua situação. Ah, pastor, porque eu passo por situação financeira complicada, difícil, eu gostaria de melhorar a minha vida financeiramente. É pecado errado? Não, querido, pelo contrário. Busca a sua melhora, seja estudando, seja trabalhando, seja investindo em algum empreendimento. Procura a sua melhora financeira. Mas o erro que eu quero falar aqui é que não espere ou não lance em Deus essa prerrogativa, porque a promessa de Deus não é que você vai ficar rico. A promessa de Deus é que Ele quer te salvar. Ficar rico é um contexto humano, aí é problema seu, é problema de cada um. E o erro que eu estou querendo enfatizar aqui é que as pessoas, elas buscam a Deus, jogando sobre Deus essa expectativa de que, se eu sou servo de Deus, Deus vai ter que me enriquecer. E não é isso que a palavra fala. Como último versículo aqui, eu quero ler 1 Timóteo, do capítulo 6, do versículo 17, que diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Vou ler de novo porque eu errei, né? Você é vergonha da profissão! 1 Timóteo 6, 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Versículo 18. Que façam o bem, que os ricos desse mundo façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente. Isso é complicado para quem tem muito dinheiro, né? Repartir. E sejam comunicáveis, ou seja, que sejam pessoas que interajam com quem precisa. Versículo 19, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, que é o céu, né? Para que possam se apoderar da vida eterna. Amém, queridos? Então, queridos, aqui eu quero falar algo que provavelmente vai chocar muito as pessoas, mas eu estou aqui, a intenção desse vídeo é chocar. A intenção desse vídeo mesmo é provocar, é confrontar, tá? É mesmo, é? Eu quero falar para vocês que Deus, o Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus que nós vamos todo domingo para a igreja para estar buscando a Ele, o Deus que nós oramos, o Deus da Bíblia, eu quero dizer para você que esse Deus, Ele não tem compromisso com a tua prosperidade financeira. Eu vou repetir. O Deus de Israel, o Deus que nós servimos como cristãos, Ele não tem nenhum tipo de compromisso com a tua prosperidade financeira. O compromisso de Deus é com a sua palavra e o cumprimento da sua palavra, que é levar uma igreja gloriosa para o casamento com o Cordeiro, com Jesus Cristo, Deus vivo e eterno. Esse é o compromisso de Deus comigo e com você. Tá? E as pessoas querem que Deus se comprometa com o seu bem terreno, com o seu bem material. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Você quer conhecer a Deus? Deus, Ele se apresenta a nós através da Bíblia, querido. E em nenhum lugar na Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes, né? Pesquisei muito sobre esse assunto antes de fazer esse vídeo, e eu não consegui encontrar na Bíblia, pelo menos não no Novo Testamento, no Antigo talvez, distorcendo o contexto de algumas coisas, como eu falei anteriormente, mas eu não consegui encontrar na Bíblia nada que justifique o fato de eu ser crente, Deus ele está comprometido, a Deus ser obrigado a me abençoar financeiramente. Tá? Aí eu quero fechar essa palavra aqui lendo de forma agora completa o texto base ao qual eu comecei essa meditação aqui da palavra. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 em diante. Eu vou pausando para explicar cada versículo. No versículo 7: cada um contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo está pedindo uma oferta para a igreja. Mas que oferta é essa, irmão? É para que as cadeiras da igreja sejam melhores? É para que haja um ar-condicionado? Para que bote uma porta de vidro? Para que haja um púlpito ali maravilhoso com o nome assim, Deus é fiel? Não. Nessa pregação aqui, nesse pedido do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, o contexto é que os pobres em Jerusalém, numa cidade diferente de Coríntios, estavam passando necessidade, meus irmãos.
E o apóstolo Paulo estava rogando para que o povo de Coríntios levantasse uma oferta de amor para trazer ali alento aos pobres de Jerusalém, aos cristãos pobres de Jerusalém. Então, cada um contribui segundo propôs no seu coração, ou seja, contribuir com uma oferta para os pobres, não uma oferta para a exaltação do homem, não uma oferta para a melhora da condição, né, de uma pessoa específica, não. Mas é uma oferta, querido, para ajudar várias pessoas que estavam passando por necessidade. Aí ele diz, não com tristeza, porque sabe aquela pessoa que quando vai ofertar, quando vai abençoar o próximo através de uma oferta, ele fica triste porque ele pensa que vai faltar, porque ele acha que vai faltar, ou porque ele está se sentindo obrigado a dar aquela oferta, constrangido. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, se você vai dar com tristeza, então não dê. Se é para achar ruim, se é para achar que vai faltar na tua vida, se você acha que é a pulso, então é melhor que não dê. Aí ainda fala assim, ó, ou por necessidade, porque tem aquela pessoa que é um mercenário, né? Ele dá uma oferta para a obra, ele dá uma oferta assim para fazer alguma coisa pelo próximo, mas ele já dá a oferta dizendo, Deus, eu estou dando, eu quero receber algo em troca. É a oferta por necessidade, é a pessoa que dá esperando receber algo em troca. E o apóstolo Paulo está dizendo, ó, se você quer trazer uma oferta, se você quer ajudar a obra, se você quer ser uma pessoa generosa, não oferte com um duplo sentido de querer algo em troca. Não faça barganha com Deus. Aí ele continua e diz, porque Deus ama ao que dá com quê? Com alegria. Quem dá com alegria, dá sem olhar para quem. Quem dá com alegria não sente falta, não pensa se vai sentir falta mais tarde ou não. Quem dá com alegria, ele não dá pensando em receber algo em troca. Quem dá com alegria, dá porque se sente feliz e está abençoando o próximo, meu irmão. Se a pessoa ela ama alguém e ela dá um presente para alguém, essa pessoa que ama, ela nunca vai esperar que aquele alguém retribua, porque o prazer de dar o presente a quem você ama é tão grande que você nem se importa se aquela pessoa algum dia vai se lembrar que foi presenteado e vai te dar algo de volta. Mas o mercenário, mas a pessoa falsa, ela dá algo esperando receber sempre algo em troca, porque não há sinceridade da sua entrega. Aí no versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. A promessa aqui de quem está dando essa oferta é que ele vai superabundar da graça de Deus. Ele vai ser uma pessoa, sabe, com o coração limpo, aquela pessoa que vai deitar a cabeça de noite e vai conseguir dormir em paz, porque ele sabe que está fazendo a obra de Deus sem nenhum tipo de falsidade, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. A promessa aqui é que aqueles que estão dispostos a contribuir com o coração aberto, eles vão ter sempre a suficiência, ou seja, sempre vão ter condições, mesmo sendo pessoas que não são pessoas de relevância na sociedade, pessoas que não tenham bens, não tenham poder aquisitivo, mas Deus ele vai estar com eles de tal forma que eles sempre vão ter, de alguma forma, a oportunidade de abençoar a obra de Deus. Porque Deus vai fazer com que eles abundem em quê? Em toda boa obra. E quando uma pessoa ela faz algo para Deus pensando em enriquecer, pensando em si mesma, não é uma boa obra, porque a boa obra é quando há um repartilhar, quando é algo central, quando é egocêntrico, não está glorificando a Deus. Mas quando é algo assim, em comunidade, que o teu prazer é abençoar outras pessoas que estão ao teu redor, aí sim é considerado uma boa obra. No versículo 9, conforme está escrito, espalhou, ou seja, pegou o que tem que estava centralizado e começou a espalhar, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Tem mais aí para ser lido do versículo 10 diante que seria bênção, mas o tempo aqui é escasso. Eu não quero fazer um vídeo muito grande. Se você chegou até aqui, Deus abençoe a tua vida, porque não é todo mundo que está disposto a escutar ou assistir um vídeo tão longo assim. Mas é um assunto que precisava ser discorrido, tá? Então é isso, queridos. Se você está disposto na tua pobreza, né, na tua falta de condições financeiras, ou até que você é rico, você tem condições, e você está disposto a espalhar isso que você tem, ou seja, contribuir, abençoar os que precisam, essa tua justiça vai permanecer para sempre, ou seja, o teu galardão no céu vai estar guardado, tá? Não espere receber aqui nessa terra, tá? Eu não vou prometer isso porque eu não acredito nisso.
Tá? Você quer ficar rico, você quer ter uma vida boa financeiramente, corre, meu, vai atrás. Porque eu não vou dizer para você que Deus ele vai fazer isso na tua vida, tá? Deus ele vai te ajudar. Ele pode até te capacitar, ele pode te mostrar portas, ele pode mover de corações de pessoas a teu favor para te abençoar. Mas Deus nunca vai lançar de forma gratuita e egocêntrica bens na tua vida, não. Isso não é promessa de Deus. Mas com certeza aquilo que você faz de bom aqui nessa terra vai virar um galardão lá no céu, que valerá a pena para você quando você passar por essa existência aqui temporária, passageira, e você vai poder olhar para trás, para a tua vida anterior, e ver que valeu a pena servir a Deus, que ter um coração amoroso e alegre em dar para a obra de Deus. Amém, queridos? Era isso aí que eu gostaria de estar falando para vocês. Espero que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele possa transformar essas informações aqui em algo útil para o teu coração, para a tua mente, para que você seja abençoado, e melhor do que ser abençoado, que você se torne um abençoador daqueles que precisam da tua ajuda. Amém? Fiquem na paz e lembrem-se, a verdade não precisa de disfarce. Tchau e fiquem com Deus.